Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de A Incrível Eleanor, longa que marca a estreia da Scarlett Johansson na direção de um longa-metragem, filme que teve lançamento em festivais de cinema no ano passado, gerando alguma repercussão e que chegou agora nos cinemas brasileiros. E desde quando esse projeto foi anunciado, ele já ganhou a minha curiosidade para saber como a Scarlett iria se sair à frente de um projeto pela primeira vez. E olha, eu digo que foi uma excelente primeira impressão, um filme sensível e emocionante até, mas para começar com uma visão geral da trama, o filme vai seguir Eleanor, uma mulher de 94 anos, interpretada maravilhosamente bem pela Janice Cubby, que perde a sua melhor amiga de décadas, a Bessie, e depois desse baque, ela decide recomeçar a vida em Nova York, morando com a filha e o neto, mas no meio desse caminho, ela entra em um grupo de apoio e acaba contando uma história que não é dela, o que dispara uma série de eventos envolvendo amizade intergeracional e reflexões sobre memória e verdade. É uma narrativa que foi inspirada em histórias reais de idosos buscando novos propósitos, mas com uma virada ética que envolve um trauma histórico. E falando sobre a direção da Scarlett, que sem dúvidas foi o principal chamariz inicial para esse projeto, como atriz, ela sempre conseguiu entregar os seus trabalhos, uma atuação bem consistente, mas aqui como diretora, na minha visão, ela mostra muito potencial. É claro que, obviamente, vai ter tropeços de iniciante. A Scarlett opta aqui, por exemplo, por um estilo mais intimista, com câmeras bem próximas ao rosto dos atores, para captar todas as emoções, inspirada talvez em dramas independentes. Aliás, eu percebi aqui uma grande inspiração, por exemplo, na Sofia Coppola, com quem a Scarlett já trabalhou lá no começo da sua carreira, com o filme Encontros e Desencontros, que aliás eu recomendo muito, é um excelente filme. Aqui, tanto no tom do filme como na forma em que as cenas foram filmadas, eu percebi essa inspiração. Ela acerta em dar bastante espaço para os atores brilharem, mas o filme sofre um pouco com algumas inconsistências de ritmo. Partes mais cômicas, por exemplo, surgem do nada em meio a momentos mais dramáticos, o que deixa tudo um pouco desconjuntado, digamos assim. É como se ela quisesse equilibrar um tom mais de leveza e peso, mas que se perdeu um pouco por sentimentalismo fácil em alguns trechos, o que é normal para uma estreia, porque pelo menos não faltou coragem. Ela teve aquela ousadia que eu sempre cobro de diretores aqui no canal, mas é nas atuações que tá realmente o ouro do longa. A Janice Cubby, aos 94 anos, é um poço de carisma, com uma performance que mistura acidez, vulnerabilidade e muito humor. Ela interpreta Eleanor como uma idosa rabugenta, mas profundamente humana, e isso rende momentos genuínos de empatia. Já a Ellen Kellerman, como a jovem Nina, traz uma química ótima com a June, formando uma dupla improvável que sustenta o coração da história durante todo o filme. É realmente muito tocante essa parceria geracional. E se faltou alguma coisa, foi com o personagem do Chiwetel Ejiofor, que aparece pouco em um papel já pequeno, mas até que rende uma boa cena no final. Mas nada mais que isso, o foco mesmo fica na Eleanor, o que é um acerto no final das contas. Já o roteiro tem ideias interessantes, explorando como mentiras, mesmo que pequenas, podem virar bolas de neve emocionais, especialmente no contexto de luto e aqui também do Holocausto. E há diálogos bem naturais que questionam o que significa, por exemplo, viver as histórias dos outros e como o passado molda o presente, mas fica uma crítica aqui, porque o problema foi no tratamento do Holocausto. O filme usa isso como pano de fundo para uma trama de redenção, o que pode parecer um tanto superficial ou até mesmo insensível para alguns espectadores. Não é manipulador, é verdade, como em certos blockbusters sobre o tema, mas falta profundidade para lidar com um tema tão grave, resultando em resoluções
que são convenientes demais. Não é o suficiente para estragar o filme, longe disso, mas é sim um ponto negativo. Já visualmente, a fotografia é honesta, capturando Nova York de forma autêntica, não há excessos de efeitos, tudo é natural, focando em locações reais como apartamentos e ruas movimentadas de Nova York, o que dá um ar de verossimilhança, e a edição é bem funcional, alternando flashbacks para explorar mais da juventude da Eleanor com o presente e não fica confuso. É um visual bem limpo e apropriado para um drama mais indie e que é muito favorecido por uma trilha sonora impecável, eu digo, usando piano e cordas bem suaves para expor as emoções. Há uma cena-chave, aliás, no segundo ato, onde a música amplifica todo o isolamento e solidão da Eleanor, criando um impacto inquieto e poderoso. É uma cena poderosa e tocante. Eu gostei demais, porque complementa muito com o tom intimista do longa. É um trabalho realmente muito bem feito, e a incrível Eleanor vai mergulhar fundo no luto, não só na perda de amigos, mas também no peso de traumas herdados e a busca por conexões em idades já mais avançadas. Há uma crítica da era das fake news também, questionando como histórias pessoais podem ser distorcidas, e o foco em mulheres idosas é interessante, destacando como o humor ainda permanece muito presente na terceira idade, mas com alguns pontos inconsistentes, como eu comentei, sobre o filme quiser ser uma comédia leve em momentos, mas lidando com temas mais sombrios, resultando em uma sensação de desequilíbrio, e algumas subtramas como a relação com o neto fica mal resolvida. O filme poderia ter explorado mais isso, na minha opinião, e o final, embora muito emocionante, parece um pouco apressado, que para mim reflete muito na inexperiência da Scarlett em amarrar narrativas mais complexas, mas para uma estreia tá ótimo. E o filme foi bancado pela Sony Classics com um orçamento modesto, rodado em Nova York durante a pós-pandemia, o que adiciona um tom de realismo às cenas de isolamento. É um projeto independente que, quando estreou no Festival de Cannes no ano passado, gerou uma repercussão pela direção da atriz, sendo bem comentada pelos críticos. E aqui no Brasil, o filme tem feito aquele boca a boca em circuitos alternativos depois de um lançamento pequeno nos cinemas. Então, a incrível Eleanor é um filme emocionante, impulsionado pelas excelentes atuações da June Skibbe, mas um pouco prejudicado por um tom oscilante, mas sem dúvidas vale a pena para quem gosta de dramas emocionais. É um filme tocante e que vai ficar na sua memória por um bom tempo depois que você sair da sessão. E para a incrível Eleanor, nota 7. Excelente filme de estreia para Scarlett Johansson na direção, gente. Eu quero ver mais. Espero que ela continue nessa nova jornada como diretora, porque tem sim muito potencial, mas eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme e fique à vontade para falar o que você quiser, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.